Olá, me chamo Valmir, mas o povo da roça me chama de Noite Fria, porque eu só apareço quando o silêncio pesa. E aqui, no mundo do terror, eu venho trazer para você os causos que a mata guarda e que os antigos juram que são verdade. A pisadeira da Serra do Tamanduá. Eu sempre escutei o povo falar sobre uma tal de pisadeira. Uns diziam que era só sonho volume, outros falavam que era coisa da cabeça da gente quando dorme cansado. Mas teve gente que jurou ter visto, e essas pessoas nunca mais dormiram do mesmo jeito. Eu achava que era conversa, até acontecer comigo. Naquele tempo, eu morava numa casinha pequena, lá no alto da Serra do Tamanduá. Era eu, minha esposa, meus 2 menininhos e um cachorro magro chamado Espeto. A gente levava a vida simples, com roça, galinha e muito trabalho. E como a subida da serra era longa, ninguém costumava visitar a gente de noite. Tinha dia que o vento batia tão forte que a casa parecia respirar. E quando o vento parava, o silêncio chegava tão pesado que dava para escutar o coração da própria serra batendo lá dentro da terra. Naquele dia, trabalhei demais. Tive que consertar cerca, puxar água, levar milho para o paiol e arrumar o telhado. Quando deitei, o corpo estava moído. A casa inteira dormia. Só o cachorro, de vez em quando, rornava baixinho para a porta, como se estivesse vendo alguma coisa do lado de fora. Eu sempre achei que animal sentia o que a gente não sente. Devia ter dado atenção. Acordei no meio da madrugada. Ou pelo menos parecia. O quarto estava escuro, mas não era o escuro normal da noite. Era um escuro parado, espesso, pesado como fumaça que não se mexe. Tentei virar o corpo, nada. Tentei levantar a cabeça, nada. Tentei respirar fundo, também não consegui. Só um sopro pequeno entrava no peito, como se tivesse alguém sentado em cima de mim. A sensação era exatamente essa, um peso frio, firme, grudado no meu peito, como mão de pedra. Eu quis chamar minha esposa, quis gritar. A voz não saiu, nem um fiapo. A casa estava totalmente quieta. O vento tinha sumido. O silêncio era tão grande que parecia que o mundo tinha prendido a respiração. Foi aí que ouvi um rangido, fraco, lento, vindo do pé da cama. O chão de madeira estalou, como se alguém tivesse dado um passo devagar. Depois outro, e mais outro. E então eu senti. Um peso subiu pela beirada da cama, devagar, devagar, como se estivesse subindo com as mãos e os pés, puxando o próprio corpo. E cada puxada fazia o colchão afundar. Naquele momento, meu coração martelava dentro do peito tão forte que doía. Eu queria correr, queria me levantar, queria qualquer coisa. Mas não dava, eu só conseguia olhar para o teto. Foi então que a vi. Não sei como descrever direito, mas eu vou tentar. Primeiro, apareceu dedos, longos, finos, secos como graveto torto. Eles se apoiaram no meu ombro. Depois surgiu o braço, magro, como vara de pescar, só que dobrado de um jeito estranho, como se não tivesse osso certo. E por fim, ela subiu inteira. A pisadeira. Era uma mulher, ou algo que um dia pareceu uma. Muito magra, muito torta, muito esquisita. A pele era escura, grudada no osso, e parecia sempre molhada de suor frio. Os cabelos eram ralão, caído para o lado do rosto. E os olhos... os olhos... Era tão fundo, tão escuro, que parecia que eu estava olhando para dentro de um buraco sem fim. Ela não piscava, só ficava ali me encarando, com o rosto a poucos palmos no meu. E então ela sorriu. Um sorriso sem dente, sem boca direita, sem vida nenhuma. Um sorriso que não era de gente e que parecia dizer que ela gostava de me ver parado daquele jeito. Ela subiu mais. Foi colocando aquele peso nas minhas costelas até finalmente sentar no meu peito. Eu senti o ar sumir de vez, como se ela estivesse me esmagando devagar, com calma.
Minhas pernas tremiam, mas não mexiam. Minhas mãos ardiam, mas não moviam. Ela colocou as 2 mãos no meu pescoço e apertou. Não muito forte, só o suficiente para eu sentir que ela podia tomar meu último ar quando quisesse. E o pior, ela parecia esperar por isso. Foi quando eu ouvi um gemido, um rosnado baixo. Era o Espeto, o cachorro. Ele veio rastejando pelo chão, como se também tivesse dificuldade de andar. Mas ele veio e parou bem do lado da cama, olhando direto para a pisadeira. O rosnado foi aumentando. A pisadeira virou o rosto devagar para ele. Fiquei esperando ela atacar o cachorro, ou espantar ele, ou fazer qualquer coisa. Mas ela fez o contrário. Ela levantou devagar, bem devagar, como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa que não devia, e foi recuando para o pé da cama. De a pouco, o ar voltou para o meu peito. Consegui mexer um dedo, depois outro, depois a mão. A pisadeira desceu da cama como uma aranha magra, apoiando mão e pé no chão. Foi andando de costa, sem tirar os olhos de mim. E então, sumiu na porta do quarto. Sem barulho, sem correr, só desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, acordei cansado, com o peito doendo, marcas finas no pescoço e a sensação de ter lutado a noite inteira. Minha esposa disse que eu não tinha mexido nem um pouco, mas jurou que ouviu passos na casa, como se gente leve andasse de um lado para o outro. O cachorro ficou a manhã inteira deitado, tremendo. Eu nunca mais dormi de barriga para cima. Nunca mais deixei a porta do quarto aberta. Nunca mais ignorei silêncio de madrugada. Porque na serra, quando a noite fica pesada e a casa fica parada demais, eu lembro daquele sorriso torto, daquele peso, daqueles olhos fundos e penso, se eu der bobeira, ela volta. A mula sem cabeça da gameleira. Eu sempre digo que na vida da gente tem hora que o medo chega sem fazer barulho. Ele só encosta. E quando a gente vê, já está com o coração batendo mais rápido que sapo pulando em pedra quente. Foi assim naquela noite na gameleira. A gameleira era uma árvore velha, enorme, que ficava perto da estrada de terra que levava para o curral velho. O povo dizia que ela tinha mais de 100 anos. Suas raízes pareciam dedos saindo da lama e seus galhos tortos pareciam braços levantados para assustar quem passava tarde demais por ali. Eu nunca liguei para isso, pelo menos até aquela noite. Eu tinha ido deixar um saco de milho na casa do compadre Osório e voltei tarde. A lua estava escondida atrás das nuvens e a estrada estava tão quieta que parecia que o mundo tinha parado. Nem grilo estava cantando. Eu vinha puxando o burro de volta para casa, andando devagar, só escutando meus passos e o rangido do arreio. Quando cheguei perto da gameleira, senti um vento frio bater no meu rosto. Não era vento de chuva, não. Era daqueles que gelam as costas da gente. O burro parou, travou as patas no chão como se tivesse virado pedra. "Anda, bicho!" falei baixinho, puxando a corda. Ele não deu um passo. Foi aí que eu ouvi um tropejo forte, seco, de quem pisa no chão com pressa. Depois outro e mais outro. O som vinha do alto da estrada, como se alguma coisa estivesse correndo solta por ali. Eu pensei, deve ser cavalo do compadre Martim, mas logo vi que não tinha nada de normal naquele trote. Era rápido demais, pesado demais, e não tinha respiro, não tinha intervalo de fôlego. Era como se aquilo não cansasse. Meu burro começou a puxar para trás querendo fugir e eu senti pela primeira vez que tinha algo ali que não era bom. O trote ficou mais perto. O chão tremia como se um bicho grande viesse descendo um barranco. Eu arregalei os olhos e segurei firme a corda. Então ouvi um gemido fraco, parecido com um assovio quente, como o ar passando por dentro de um fogo aceso. E depois veio o clarão. Não era luz de lanterna, nem de alguém com tocha. Era um brilho laranja, forte, como brasa viva, soprada por vento.
Ele iluminou a estrada inteira e bateu nos galhos da gameleira, fazendo sombras enormes que dançavam ao redor como se fossem fantasmas. E foi ali, entre o clarão e o barulho, que eu vi. Primeiro só um burrão, depois a forma. Um corpo de mula, mas queimando. As pernas batiam no chão com força e cada pisada levantava um punhado de faíscas. O dorso era tomado de fogo vivo, mas não se apagava com o vento. O fogo parecia sair de dentro. E onde devia ter a cabeça, não tinha nada. Nada mesmo. Só um espaço vazio, e do vazio saía aquele sopro quente, forte, como o vento passando por cima de carvão aceso. O som era igual ao fogo respirando. Aquilo correu em minha direção, como se não me enxergasse, ou como se me enxergasse demais. O burro se soltou da minha mão, virou de lado e disparou no mato, gritando do jeito que eu nunca ouvi de antes. Eu fiquei sozinho. A mula de fogo veio tão perto que eu senti o calor queimando meus braços. Ela não tinha olho, não tinha boca, não tinha rosto nenhum para olhar para mim, mas eu senti que ela sabia que eu estava ali. O vento que saía daquele lugar onde devia ser a cabeça virou um sopro quente, forte, que bateu no meu peito. Eu quase caí. Pensei em correr, mas minhas pernas não obedeceram. A mula parou de repente bem na frente da gameleira. Os fogos que saíam do corpo dela começaram a crescer, abriram como se fossem línguas de chama, procurando alguma coisa. E eu ouvi um zumbido baixo, como se aquilo reclamasse de algum sofrimento antigo. Não sei quanto tempo passou, mas de repente, do nada, ela deu um salto alto, bateu as patas no chão e saiu correndo estrada abaixo, deixando um rastro de faísca e fumaça que sumiu no escuro. Quando consegui respirar de novo, minhas pernas fraquejaram. Sentei ali mesmo. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. No outro dia cedo, fui procurar o burro no mato. Encontrei ele tremendo, com os olhos arregalados. Nunca mais passou perto da gameleira. E eu também não. Quando contei o que eu vi, o povo ficou calado. Alguns diziam que já tinham ouvido barulho estranho naquela estrada. Outros falavam que a gameleira guardava coisa antiga, muito antiga, de gente que sofreu ali naquele canto. Mas ninguém citou padre, ninguém citou promessa quebrada, ninguém citou nada dessas histórias que o povo inventa não. Ali, a verdade era simples. Algo andava na estrada da gameleira, algo que queimava por dentro, algo que corria sem cabeça, sem descanso e sem paz. E eu vi. Vi de perto. Desde aquele dia, sempre que passo longe dali, digo em pensamento: corra onde quiser, mas não atrás de mim. E sigo meu caminho sem olhar para trás, porque tem assombração que não precisa de rosto para fazer a gente sentir medo. Basta ela existir. História 1. O vaqueiro que voltou de madrugada. Lá para as bandas da Serra do Estreito vivia um homem chamado Zé Crispim. Vaqueiro desde menino, desses que conhece a mata como conhece a palma da mão. Zé era quieto, trabalhador, nunca falou mal de ninguém. Mas todo mundo sabia que ele tinha um jeito meio desconfiado, como se sempre sentisse algo observando ele. Naquele fim de tarde, o tempo fechou de repente. O céu ficou pesado, as nuvens baixas e o vento começou a rodar poeira pela estrada. Os pássaros sumiram num instante e o silêncio cresceu até parecer que o mundo tinha parado. Mesmo assim, Zé precisava buscar uma novilha que tinha fugido para a parte alta da serra. "Eu volto antes da chuva", disse ele, montando no cavalo. Mas não voltou. A noite caiu. O vento virou rajada forte e os trovões começaram a rachar o céu. O povo da vila, que sempre ficava na varanda olhando a tempestade, começou a estranhar. Zé nunca ficava na mata durante tempestade, nunca! Lá pelas 9 da noite, o cavalo dele apareceu sozinho na porteira da fazenda. Ofegante, tremendo,
o pelo arrepiado, como se tivesse corrido de uma fera. Cadê o Zé? Perguntou Dona Noêmia, esposa do vaqueiro. Ninguém soube dizer. Botaram lanternas e foram procurar. Subiram trilha, desceram barranco, chamaram por ele até perderem a voz. Nada! No outro dia cedo, continuaram. Terceiro dia, nada também. Já tinha gente rezando missa de corpo ausente, porque ninguém fica 3 dias na serra, sem comida e sem fogo, no meio de uma tempestade. Mas, na madrugada do 4º dia, aconteceu algo estranho. Era perto de 2 da manhã, quando o cachorro da venda começou a latir para a estrada. O latido não era comum, era um latido baixo, como se tivesse medo. Seu Antero, dono da venda, saiu para ver. E lá estava Zé Crispim, parado na estrada, andando devagar, feito um homem que volta de muito longe. A roupa suja de barro, o chapéu amassado, os olhos arregalados. Parecia estar ali, mas parecia não estar. Zé! Gritou o povo que ouviu o barulho. Onde você estava? Ele ficou parado um tempo, como se não entendesse a pergunta. Quando abriu a boca para responder, a voz saiu rouca, arranhada. Não era lugar daqui, não. O povo se entreolhou. Dona Noêmia correu para abraçar o marido, mas Zé nem levantou o braço. Ficou só olhando para frente, trêmulo. O que aconteceu? Insistiu alguém. Zé respirou fundo, como se ainda tivesse o cheiro da mata dentro dele. Eu não estava sozinho lá em cima, não, disse ele. Ninguém dormiu aquela noite. Colocaram Zé sentado na cadeira da venda, deram água, mas o olhar dele continuava perdido. Depois de muito custo, ele começou a contar. Naquela tarde, enquanto subia a serra atrás da novilha, ouviu passos. Passos firmes, pesados, acompanhando ele pela mata. Pensou que fosse veado, porco do mato, mas o passo era compassado, igual ao de gente. Quando ele parava, o passo parava. Quando seguia, o passo acompanhava. Zé Crispim era corajoso, mas disse que o silêncio da serra naquele dia parecia mais vivo do que o normal. Tinha algo respirando junto comigo, disse ele. Quando achou a novilha presa num galho, já era quase noite. Tentou descer rápido, mas a tempestade pegou ele no meio da mata. Relâmpagos cortavam o céu. Cada raio clareava as árvores e por um segundo Zé achou ter visto algo entre os troncos. Uma sombra alta. Alta demais para ser pessoa. O cavalo empinou. Quase derrubou ele. Zé apertou as rédeas e correu, mas algo o acompanhava. Não via, só ouvia. Passos grandes, folhas quebrando, galhos estalando. A chuva engrossou, a marra subiu e numa descida o cavalo escorregou. Zé caiu, bateu a cabeça numa pedra e apagou. Quando acordou, não estava mais no chão que conhecia. Estava num lugar escuro, sem vento, sem chuva, sem cheiro de terra. Apenas silêncio. E no meio do silêncio, uma presença. Não era bicho, não era gente, mas sabia que eu estava ali, disse ele olhando para o vazio. Zé tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. A escuridão parecia tocar o corpo dele por dentro, como se estivesse sendo examinado por algo. Então ouviu uma voz baixa, firme, sem eco, como se estivesse dentro da cabeça dele. Ainda não é sua hora. Você tem um serviço para fazer. Zé não entendeu. Piscou e, quando abriu os olhos, estava deitado perto de uma pedra na serra. A tempestade já tinha passado. Não sabia quanto tempo tinha ficado desacordado. Levantou, cambaleou e voltou andando. Disse que não tinha coragem de montar no cavalo de novo. Quando terminou de contar a história,
Zé começou a tremer. Colocaram um cobertor nele, mas ele disse que não estava com frio. Aquilo olhou dentro de mim, repetia ele. O povo não sabia o que dizer. Ninguém ali era de acreditar em coisa estranha, mas Zé era homem sério. Jamais inventaria uma história daquelas. Na mesma madrugada, Zé desmaiou. Chamaram médico, chamaram padre, chamaram todo mundo, mas Zé não acordava. Ficou assim por 2 dias, dormindo como pedra. Quando acordou, já era outro homem. Andava devagar, falava baixo, evitava sair sozinho. Nunca mais montou no cavalo. E nunca contou o que era o tal serviço que disseram que ele ainda tinha que fazer. Zé Crispim morreu anos depois, calado, sem revelar o resto. Mas até hoje, nas noites de chuva forte na serra, os moradores juram ouvir o galopar de um cavalo. Um galopar rápido, desesperado, mas sem nenhum cavaleiro montado. História 2. A luz do açude do moinho. O açude do moinho sempre foi um lugar calmo. A água parada refletia o céu, os peixes saltavam ao amanhecer e o vento fazia barulho leve nas folhas das árvores. Quem morava ali perto dizia que era o melhor ponto da região para sentar, descansar e pensar na vida. Mas tudo mudou numa noite de junho. O primeiro a ver a luz foi um pescador chamado Seu Ambrósio. Homem velho, acostumado a acordar antes do sol. Ele saiu de casa às 4 da manhã, com a lanterna na mão e a caixa de pesca no ombro, pronto para dar início ao dia. Quando chegou perto do açude, percebeu que tinha algo diferente para aquela hora. A água estava clara demais para aquela hora. Parecia como se alguém tivesse acendido um candeeiro dentro dela. Seu Ambrósio apertou os olhos, achando que a vista estava enganando, mas não era engano não. No meio da água havia uma luz azul, pequena, redonda, tremendo devagar, como chama de vela. Ele ficou parado um tempo, observando. A luz parecia viva, como se respirasse. Tremia, crescia, diminuía, depois crescia de novo. Isso não é coisa boa, murmurou ele. Mas ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Ele se aproximou da margem e deu mais 2 passos, chegando perto o bastante para ver a luz refletida no rosto dele. Foi aí que percebeu algo estranho. A luz não estava apenas boiando, ela parecia andar. Se movia devagar, pela superfície, deixando um rastro fininho, como se cortasse a água com cuidado. E o mais assustador, a água não fazia onda. A luz passava e a superfície continuava lisa, parada, como espelho. Seu Ambrósio sentiu um arrepio subir pelas costas, mas ele era teimoso e ficou ali mais um pouco. A luz começou a crescer. Cresceu até ficar do tamanho do peito de um homem, depois do tamanho de um homem inteiro. E foi aí que ele viu algo dentro dela. Uma sombra, alta, magra, com os braços compridos e a cabeça inclinada para um lado, como quem observa alguma coisa. A luz tremia ao redor daquela sombra, dando a impressão de que ela estava sentada dentro da claridade azul. Era como olhar alguém através de um vidro. Seu Ambrósio deu um passo para trás. O coração batia forte. A sombra deu um passo também, mas não afundou não. Caminhou na água como se a superfície fosse chão firme. Santa Mãe, sussurrou o velho. A sombra parou a uns 10 metros dele. Não tinha rosto, não tinha detalhe. Era só o formato de um corpo, escuro como a noite. A luz ao redor dela pulsou uma vez, depois outra, como se estivesse chamando o pescador. Como se estivesse oferecendo algo. Nesse momento, o vento parou por completo.
Não havia mais barulho de folha, não havia canto de pássaro, nada. Era como se o mundo tivesse segurado a respiração. Seu Ambrósio percebeu que estava tremendo. Queria correr, mas as pernas estavam travadas. A sombra inclinou a cabeça e deu mais um passo em direção à margem. Foi o suficiente. Seu Ambrósio largou a caixa de pesca e correu de volta pela trilha, tropeçando nas pedras, subindo desesperado, chegou em casa quase sem ar. Trancou a porta, sentou na cama e passou o resto da madrugada ouvindo o silêncio. No outro dia, comentaram que ele estava com o rosto pálido, como quem viu a alma penada, mas ninguém acreditou muito na história. Até a segunda noite. Foi aí que mais gente viu. 2 moças que voltavam da igreja passaram pelo açude e notaram a mesma luz. Disseram que ela surgia devagar, como se brotasse da água, e depois crescia até ficar enorme. Um grupo de rapazes decidiu ir lá depois de jantar para ver se a tal luz era verdade. Chegaram com lanternas e risada, porque naquela época ninguém acreditava em nada até ver com os próprios olhos. Se aproximaram da margem e logo a luz apareceu. Dessa vez ela veio rápido, como se tivesse sentido a presença deles. Os rapazes se calaram na hora. A luz cresceu e cresceu, e quando ficou do tamanho do peito de um homem, a sombra apareceu no meio dela. Os rapazes ficaram parados, duro. A sombra estava mais perto da vez de seu Ambrósio. Parecia quase saindo da água, com um dos pés tocando a margem. Então um dos rapazes, o mais incrédulo, jogou uma pedra. A pedra atravessou a luz e caiu na água sem fazer barulho. No mesmo instante, a luz apagou. Apagou de uma vez só. Como se alguém tivesse assoprado uma vela enorme. Ficou tudo escuro. Tão escuro que parecia que a noite tinha ficado mais pesada. História 3. A noite em que o cachorro falou. Muita gente não acredita nessa história, mas todo mundo que mora perto da Serra do Mato Seco conhece o nome de Tom Farias. Homem sério, trabalhador, sem vícios, sem mania, sem vontade de inventar mentira. Tom era daqueles que só fala quando é preciso. Mas naquela noite, ele falou mais do que devia, porque viu que nenhum homem queria ver. Tudo começou num sábado. Tom tinha um cachorro velho chamado Farelo. Era companheiro de vida. Seguia ele para todo canto. Roça, rio, estrada, vila, tudo. Era mais fiel do que muita gente. Farelo já estava cansado da idade, mas ainda tinha um olhar vivo. Tom dizia que o bicho entendia tudo que ele falava. Naquele sábado, Tom decidiu dormir cedo. Tinha passado o dia carpindo um terreno e estava com o corpo moído. Jantou, apagou o lampião, deitou e logo pegou no sono. Mas lá pela meia-noite, ouviu um barulho estranho no terreiro. Um arrastar de algo pesado, um passo lento, como se alguém estivesse andando ao redor da casa. Tom levantou com o coração acelerado. Nunca tinha ouvido aquele tipo de passo. Pegou o facão que ficava atrás da porta e foi devagar até a janela. Antes de abrir, ouviu um rosnado baixo. Era Farelo. O cachorro estava do lado de fora, parado, olhando para o escuro. Tom ficou mais calmo. Se o cachorro estava lá, era só algum bicho. Mas quando abriu a janela, percebeu que tinha algo errado. Farelo não estava rosnando para o mato, estava rosnando para casa, como se algo tivesse atrás de Tom, dentro da casa. Tom virou devagar, segurando o facão com firmeza. A casa estava escura, só com a luz fraca da lua entrando pela janela. Não viu nada, mas sentiu um silêncio pesado, como se o ar tivesse parado de um jeito estranho. Foi então que Farelo fez algo que nunca tinha feito na vida. Parou de rosnar e começou a recuar, passo por passo, sem tirar os olhos da porta. Tom cochichou. — Que foi, Farelo? Ri, meu filho. O cachorro deu um latido curto, seco, como aviso. Tom sentiu um arrepio na espinha.
decidiu sair da casa para acalmar o cachorro, porque a sensação lá dentro estava ficando ruim demais. Mas assim que colocou o pé no terreiro, Farel correndo até ele ficou colado na perna do dono, tremendo. Tonho abaixou, passou a mão no pescoço do cachorro. Calma, bicho, que é isso? O cachorro olhava fixo para a porta, os pelos todos arrepiados. Tonho também olhou, e foi nesse instante que viu. A porta, que ele tinha deixado fechada, começou a abrir sozinha, devagar, sem vento, sem ninguém encostando. A madeira rangeu, parecendo reclamar. Tonho sentiu o suor frio correndo pelas costas, o facão escorregou quase a mão dele. Farelo deu um passo à frente e rosnou alto como nunca tinha rosnado antes. E foi aí que tudo aconteceu. Algo saiu da casa. Tonho não viu rosto nem forma certa. Era como uma sombra grossa, alta, torta, andando sem fazer barulho. A sombra passou pela porta e parou na frente da casa. Tonho voltou 2 passos para trás. Farelo avançou 1 passo para frente. Os dois tremiam. A sombra ficou parada um tempo, parecia olhar diretamente para eles, mesmo sem ter olhos. Então, ela deu um passo. E Farelo fez o impossível. Ele falou. Não foi latido, não foi rosnar, foi palavra. Palavra limpa, clara, saindo da boca de um cachorro. Ele olhou para Tom e disse, com voz baixa, trêmula, corre. Tom sentiu um mundo desabar. O corpo travou, os olhos encheram de lágrimas sem ele entender por quê. Mas Farelo latiu, agora latido mesmo, e empurrou Tom com o focinho. Corre agora! Tom virou as costas e correu como nunca correu na vida. O coração batia forte, os pulmões queimavam. Ele tropeçava, levantava, caía, mas não parava. A sombra vinha atrás. Tom não ouviu passos, só sentiu um frio cortando o ar, como se aquilo deslizasse pelo chão em vez de caminhar. Farelo acompanhou o dono por um tempo, correndo ao lado dele. Mas quando chegaram perto da porteira, o cachorro parou. Tom virou para chamar. Vem, Farelo, vem, meu filho. Mas o cachorro ficou parado no terreiro, olhos fixos na sombra que vinha pela estrada. Tom chorava, desesperado. Vem, Farelo, por favor. Farelo olhou para o dono uma última vez e disse, vai, eu fico. Tom nunca esqueceu a expressão daquele momento. O olhar de Farelo não era mais de cachorro, era de alguém que tomou uma decisão. Alguém que sabia que não ia voltar. A sombra chegou perto dele. Farelo não correu, não fugiu, ficou parado, firme, como se fosse proteger o dono, mesmo que isso custasse a vida dele. Tom tentou voltar para buscar o cachorro, mas algo puxava ele para trás. Um medo que não era normal, um medo que não deixava mover um músculo. A sombra encostou em Farelo. O cachorro soltou um som baixo e desapareceu dentro da escuridão. A sombra ficou parada alguns segundos, depois virou a cabeça, ou o que seria a cabeça, na direção de Tom. E sumiu. Simples assim, como se tivesse apagado do mundo. Tom caiu de joelho, chorou até perder as forças. Quando o sol nasceu, voltou devagar até a casa, tudo estava no lugar. Nada quebrado, nada mexido. Só havia uma marca estranha na porta. Um risco profundo, longo, como se tivesse arranhado a madeira com unha de ferro. Farelo não estava lá. Nunca mais voltou. Tom procurou por semanas. Andou mato, subiu serra, chamou pelo cachorro até perder a voz. Nada. Depois disso, ele nunca mais dormiu na casa sozinho. Mudou-se para a vila, não tinha movimento, gente, barulho, mas nunca contou o que viu naquela noite. Só disse uma frase. Meu cachorro salvou minha vida. E toda vez que alguém perguntava como, o olhar dele tremia. Ele engolia seco, olhava para o chão e respondia, se eu contar, ninguém dorme. Dizem que às vezes, nas madrugadas de lua cheia, dá para ouvir um latido fraco vindo da estrada, perto da casa antiga. Um latido comprido, triste, como se chamasse pelo dono. Mas só quem escuta é quem acredita. Causo 4.
A lâmpada da vereda do brejo. Daquele tempo antigo, quando as estradas eram só poeira e as noites eram tão escuras que parecia que o mundo acabava 2 passos à frente, existia uma vereda famosa por assustar qualquer viajante. Era a vereda do brejo, um caminho estreito, cercado de mato fechado, onde nem o vento fazia barulho. Pouca gente passava por lá depois do pôr do sol. Diziam que quem insistia sempre via alguma coisa estranha. Mas quem mais tinha medo era Damião, um homem simples, trabalhador e que não gostava de aventura. Se pudesse escolher, nunca andaria de noite. Mas naquela quinta-feira, por causa de um remédio que precisava buscar para a mãe, teve que pegar a vereda tarde da noite. Ele seguia com a sacola na mão e o lampião fraco balançando. A chama tremia como se também tivesse medo. O chão estava úmido por causa da chuva da tarde. O brejo exalava aquele cheiro frio, como de água parada. E à medida que ele avançava, o silêncio ia ficando pesado. Damião respirou fundo. É só um caminho, nada mais, murmurou para si mesmo. Andou mais uns 15 passos e parou de repente. Ali à frente, no meio do mato, uma luz acendeu sozinha, como se fosse uma lanterna pendurada no nada. Era uma luz pequena, redonda, amarelada. Parecia uma lamparina, mas não tinha ninguém segurando. Damião fechou os olhos, respirou, abriu. A luz continuava lá. Ele engoliu seco, queria voltar, mas lembrava da mãe doente esperando o remédio. É só uma ilusão, só uma luz, repetiu. Deu um passo. A luz se afastou. Deu outro passo. A luz recuou novamente. Parecia que a tal lampada estava levando ele para dentro do brejo, cada vez mais fundo. O medo apertou o peito de Damião, mas ele falou para si: eu vou seguir, não posso abandonar minha mãe. Deu mais um passo. A luz ficou parada. Quando tentou dar outro, ela deslizou para o lado, devagar, como se estivesse mostrando o caminho. Damião, tremendo, seguiu atrás. A cada poucos metros, a luz parava e esperava ele se aproximar. Depois continuava. O mato começou a ficar mais alto que ele. As rãs o achavam fraco. O brejo fazia barulho de água mexendo, mas não havia vento nenhum. Dava para sentir o frio subindo pela roupa. Depois de algum tempo andando, a luz parou em frente a um tronco caído e ficou firme, como se mandasse ele olhar. Damião aproximou devagar. Quando iluminou com seu lampião, percebeu o perigo. O tronco estava cobrindo um buraco fundo, cheio d'água escura. Se tivesse pisado ali, teria caído dentro. Ele gelou só de pensar. A luz então se moveu outra vez, apontando para o canto oposto da trilha. Havia outro caminho, estreito, mas seguro. Damião entendeu. A luz estava salvando ele e não assustando. Seguiu assim por longos minutos, sempre atrás da luz silenciosa que nunca se apagava. E quando ele finalmente viu a cerca da estrada principal, a luz parou bem na beirada da vereda. Damião deu 3 passos além dela. Quando olhou para trás, a luz se apagou, como se alguém tivesse assoprado. O caminho ficou completamente escuro. Ele sentiu um arrepio forte. Não era medo de assombração, era outra coisa. Era a sensação de que alguém tinha ajudado ele. Chegou em casa tarde da noite. A mãe, já deitada, perguntou: Filho, por que demorou tanto? Damião sentou no pé da cama e contou tudo. Falou da luz, do buraco, do caminho que ela mostrou. A mãe ficou olhando para ele com calma, depois sorriu fraco. Meu filho, seu pai costumava passar por aquela vereda todo dia. Ele não deixaria você se perder. Damião ficou imóvel. O pai dele havia morrido fazia muitos anos. Ele sentiu o coração apertar, mas não de tristeza, de saudade. Naquela noite, antes de dormir, Damião saiu no terreiro, olhou para o céu e disse baixinho: Obrigado, seja lá quem for. E jura-se até hoje que quem anda na vereda do brejo, se tiver em perigo,
pode ver a tal luz acendendo sozinha. Uma lâmpada pequena, amarela, que aparece só para quem precisa. E ninguém sabe explicar. Só sabe que ela nunca faz mal. Sempre guia. Sempre protege. Causo 5. O grito da velha Bahia. Esse último causo aconteceu numa parte esquecida do interior, onde o mato cresce sem pedir licença e o vento sopra como se tivesse vindo de outro mundo. Lá existia um lugar conhecido como Baía do Córrego Seco, uma baixada funda, onde o chão parecia sempre frio, mesmo no calor forte do verão. Ninguém gostava de passar por lá de noite. Diziam que a tal baía guardava um silêncio diferente, como se a terra estivesse escutando a pessoa e não o contrário. Mas quem mais tinha medo daquele lugar era Manuel Batista, um homem calado, trabalhador, que cuidava de suas coisas sem incomodar ninguém. Só tinha um problema: vivia fugindo do escuro. Depois que o sol sumia, ele fazia de tudo para ficar dentro de casa. Só que certa noite, o imprevisto bateu na porta. A filha dele, menina nova ainda, começou a passar mal. A esposa, aflita, tremia de preocupação. Manuel, precisa buscar o remédio com um farmacêutico lá da vila. Vai, antes que a menina piore. Manuel respirou fundo, olhou para o relógio. Era mais de 8 da noite. Não tinha escolha. Pegou a lanterna, a velha bicicleta e partiu pela estrada comprida que cortava o mato. Só que, para economizar tempo, precisava atravessar a Baía do Córrego Seco. Era o caminho mais rápido, porém o mais assustador. A noite estava sem lua. O céu parecia um pano preto cobrindo tudo. A lanterna mal iluminava 2 metros à frente. À medida que Manuel avançava, o vento sumiu. O silêncio ficou tão pesado que parecia que qualquer som ia quebrar o ar. O mato parado. Nenhum grilo, nem uma rã, nada. Só o barulho dos pneus da bicicleta arranhando o chão de areia dura. Manuel sentiu um arrepio. Olhou para os lados, mas não enxergava nada. Mesmo assim, tinha a sensação de estar sendo observado. Pedalou mais rápido. Quando chegou na beirada da baía, o ar ficou gelado. Gelado de verdade, como se tivesse entrado num lugar proibido. A estrada descia um pouco ali, ficando mais funda que o resto do caminho. E o breu era tão forte que a lanterna parecia pequena demais. Foi então que ele ouviu. Primeiro um som fraco, como se fosse alguém respirando fundo lá longe, quase imperceptível. Manuel parou a bicicleta, o coração batia como tambor. "Tem alguém aí?" perguntou. O silêncio respondeu. Ele pensou em voltar, mas a imagem da filha doente fez ele seguir. Desceu devagar a ladeira da baía. Cada pedacinho de chão parecia gemer sob a bicicleta. Até que o som voltou, dessa vez mais forte. Parecia um suspiro, mas um suspiro sofrido, longo, dolorido. Manuel travou a bicicleta com os pés no chão. A lanterna tremia na mão. "Quem está aí?" Nenhuma resposta. O ar ficou mais gelado ainda. A boca de Manuel soltava fumaça como se estivesse no inverno. E então, lá do canto esquerdo da baía, bem no meio do mato parado, um grito estourou. Um grito agudo, comprido, doído, que arrepiou cada fio de cabelo. Parecia de mulher. Parecia de alguém que estava sofrendo. Manuel pulou para trás, largando a lanterna. O grito ecoou na baía como se tivesse batido nas paredes invisíveis do lugar. E quando acabou, o silêncio.
voltou mais pesado que antes. Ele tentou respirar, mas o ar parecia preso. De repente, no lado direito, outro grito. Mais forte, mais próximo. A lanterna iluminou o mato, mas não havia nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal. Só o vento fraco balançando as folhas. Manuel sentiu as pernas tremer. O ar estava tão frio que parecia cortar. E então veio o terceiro grito. Atrás dele, tão perto que parecia no ouvido. Manuel girou rápido, apontando a lanterna. Nada. Só que agora ele ouviu passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém descalço tivesse andando no chão áspero da baía. Passos e respiração pesada. Quem é? Manuel gritou quase chorando. O breu respondeu com silêncio. Depois, um movimento. Um clarão rápido, como se algo tivesse passado correndo na beira da luz da lanterna. Manuel montou na bicicleta com desespero. Começou a pedalar, mas o ar frio parecia puxar ele para trás. A bicicleta não ganhava velocidade. O grito voltou, dessa vez tão forte que fez o peito dele doer. Ele pedalou o mais rápido que conseguiu. A roda traseira derrapava no chão de areia dura. A lanterna balançava. E por um momento, Manuel sentiu como se algo tivesse atrás dele, quase tocando suas costas. No último pedaço da baía, a bicicleta enganchou numa pedra e ele caiu no chão. A lanterna rolou para o lado, iluminando o mato. Foi nesse instante que Manuel viu uma figura encurvada, magricela, com o rosto coberto por sombra, os braços longos, os cabelos caídos, parada, sem mexer, olhando para ele. A figura deu um passo. Manuel levantou de um salto, largou a bicicleta e correu feito louco. Só parou quando saiu da baía e alcançou a estrada mais alta. Quando olhou para trás, nada. Nenhuma figura, nenhuma sombra. Só o breu profundo da baía. Ele correu até o farmacêutico, pegou remédio e voltou para casa pelo caminho mais longo. Chegou exausto, trêmulo, com o rosto branco. A esposa perguntou: "O que aconteceu?" Manuel não conseguiu falar. Só abraçou a filha e ficou ali, sentado no chão, respirando fundo. Dizem até hoje que a baía do Córrego Seco guarda o eco de uma mulher que morreu ali há muitos anos atrás. Uns falam que ela chama por ajuda, outros que tenta afastar quem passa por perigo. E outros ainda dizem que é só o vento preso no fundo da baixada. Mas quem já ouviu aquele grito? Quem já sentiu aquele frio? Nunca mais atravessa a baía sozinho. E Manuel Batista, até hoje, quando pergunto sobre aquela noite, ele só responde: "O escuro guarda coisa que não é pra gente ver." E abaixa a cabeça. Causo 6. A casa que respirava. Lá nos confins de um pedaço esquecido do interior, havia um lugar que ninguém gostava de mencionar. Um casarão velho, parado no alto de um morro seco, onde o mato crescia torto, como se tivesse medo dele. O povo chamava aquele lugar de Casa do Fundão, mas poucos tinham coragem de subir lá. A construção era grande, de madeira escura, com janelas altas e quebradas. Por dentro, diziam que era tão fria quanto um poço. E por fora, mesmo no calor mais forte, parecia sempre envolta num vento gelado, como se a casa inteira tivesse viva ou guardando alguma coisa. Mas a história que vou contar aconteceu com Henrique Duarte, um homem solteiro, trabalhador de roça, sério, que não acreditava em nada além do que podia ver. Henrique era daqueles que dizia:
Assombração não existe. Medo é invenção de cabeça vazia. Pois o destino gosta de testar esse tipo de gente. Naquele tempo, Henrique comprou um pedaço de terra perto da tal casa do Fundão. Seu plano era plantar milho, mas para isso precisava medir o terreno, limpar o mato. E por azar, a divisa passava bem perto do casarão. No primeiro dia, ele foi cedo. O sol ainda nascia e a neblina cobria o morro. A casa do Fundão aparecia só metade, como se estivesse levantando da fumaça. Henrique fingiu que nem viu. Começou a trabalhar, arrancando galhos e marcando estacas. Mas por volta das 4 da tarde, quando a luz do dia já ficava meio dourada, ele ouviu algo. Um estalo, como madeira velha sendo pressionada. Ele parou, olhou ao redor, nada. Voltou ao serviço. Outro estalo, depois outro, como se alguém estivesse caminhando dentro da casa velha. Henrique respirou fundo. Isso é o vento. Só que não havia vento nenhum. No segundo dia, ele resolveu ir mais cedo ainda para terminar o serviço de uma vez e não ter de voltar ali. O caminho até o morro era silencioso, só os passos dele e o canto distante de um galo. Mas quando chegou perto da casa do Fundão, a mesma sensação voltou. O ar ficou frio, frio demais para aquela hora da manhã. Henrique, teimoso, ignorou. Começou a medir o terreno, enterrou estaca por estaca, andando sempre de costas para casa. Mas quando estava medindo a última parte, ouviu um som bem diferente do primeiro dia. Um suspiro. Um suspiro longo, como se alguém dentro da casa tivesse acordado. Henrique virou rápido, segurando a trena na mão como se fosse uma arma. A casa estava quieta, mas algo nele dizia que não estava sozinho. No terceiro dia, ele decidiu acabar de vez. Hoje termino, custe o que custar. O céu estava nublado e o vento batia nas folhas. O morro todo parecia triste. Henrique subiu com um passo firme, mas ao chegar no terreno sentiu que algo estava errado. A casa. Ela estava diferente. As janelas que antes pareciam mortas, agora pareciam olhando para ele. As tábuas da parede estavam estufadas, como se a casa respirasse. Henrique se aproximou devagar, só para tirar a teima, e percebeu que cada vez que o vento parava, a casa fazia um som estranho, como um ar entrando e depois saindo. Ele recuou um passo. Besteira! É madeira velha inchada pela chuva. Mas não chovia fazia dias. Mesmo assim, voltou ao serviço. Enquanto trabalhava, ouviu passos. Passos dentro da casa. Passos lentos, pesados, indo de um quarto para outro. Henrique engoliu seco. Eu não vou olhar. Mas olhou. E viu a porta da frente da casa mexendo. Devagar, como se alguém estivesse abrindo só um pouquinho. Só para olhar quem estava lá fora. Ele travou. A porta abriu mais um palmo e parou. Dentro, escuridão total. Henrique sentiu uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Medo de verdade. O suor frio correu nas costas, mas ele teimou. Voltaria no outro dia, com mais luz, só para encerrar aquilo. No quarto dia, chegou antes do sol nascer. Queria terminar e nunca mais voltar. Mas assim que pisou no terreno, percebeu que tinha algo no chão, perto da divisa. Pegadas. Não de botas. Não de sapatos. Pegadas descalças, batidas no barro ainda úmido, da madrugada. As pegadas vinham da porta da casa e paravam bem na beira do campo onde ele trabalhava. Ele ficou branco. Isso não é certo. Ele olhou para casa. A porta estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim de propósito. A neblina cobria o chão, mas dava para ver dentro da casa um pouco mais do que antes. E foi então que ele ouviu uma voz, baixa, arrastada, sussurrada. Não volte. Henrique gelou. A voz parecia vir de dentro da casa, ou da porta, ou da parede, ele não sabia, só sabia que era real. Voltou para casa quase correndo. Naquela noite o sono não veio. Ele pensava na voz, nas pegadas, na casa respirando.
No manhã seguinte, decidiu que não ia voltar mais, que ia vender o terreno, deixar aquilo para lá. Mas ao acordar e abrir a porta, encontrou um pedaço de madeira, daqueles que caem de casas velhas. Um pedaço grande, pesado. E estava no chão da varanda, com um risco feito na superfície. Um risco fundo, como se alguém tivesse escrito uma palavra arrastando uma unha. A palavra era: volte. Henrique soltou o ar num susto. Olhou ao redor. Ninguém. Só madeira. Só palavra. Só o silêncio. Ele entendeu. Aquela casa, seja lá o que fosse, não queria ele longe. Queria ele lá. Por algum motivo. Henrique nunca mais voltou à casa do fundão. Vendeu o terreno na mesma semana, mudou-se para longe. E até hoje, quando alguém fala daquela região, ele só diz: aquele lugar tem algo que não é para a gente ver. Aquilo lá respira. E vira o rosto, como quem tenta esquecer. Mas quem passa perto do morro, em noite de vento parado, diz que ainda consegue ouvir a madeira estalando, o ar entrando e depois saindo. Como se a casa tivesse viva. Como se estivesse esperando alguém voltar. Causo 7. O homem sentado no açude velho. História longa, estilo de roça assustadora e detalhada. Tamanho elevado. Lá pelas bandas de um lugarejo esquecido, onde o mundo parecia andar devagar, existia um açude velho, tão antigo que ninguém lembrava quando foi feito. As margens eram cheias de capim alto e o fundo era escuro, sempre parado, como se tivesse segredos guardados no silêncio da água. Diziam que aquele lugar não era para ninguém ficar depois do pôr do sol. Os mais velhos falavam que o açude tinha lembrança própria, como se ainda guardasse o peso de tudo que aconteceu ali. Mas quem ria dessas histórias era Isaías, um homem forte, trabalhador, teimoso como pedra. Ele não acreditava em nada além daquilo que podia tocar. Sempre dizia: água é água, sombra é sombra, assombração só existe para quem tem imaginação. E assim vivia, sem medo de nada. Numa tarde de calor pesado, Isaías resolveu pescar no açude velho. A esposa avisou: não fica até tarde, esse açude tem coisa que não presta. Ele riu: eu volto antes do escuro. Mas o serviço atrasou, o sol correu mais rápido que ele e quando finalmente chegou na beira do açude, o dia já estava sumindo atrás do morro. Mesmo assim, insistiu. Montou a tralha, sentou num toco e jogou a linha. O lugar estava silencioso demais. Nem sapo, nem grilo, nem vento. A água parecia um espelho parado. Isaías começou a estranhar, mas ficou calado, esperando. Passaram-se longos minutos. Foi então que ele sentiu um arrepio na nuca, leve, mas frio, como se alguém tivesse soprado atrás dele. Isaías virou devagar. Nada, só o capim parado. Mas a sensação não passava, era como se tivesse alguém ali, observando. Ele tentou ignorar. Besteira. Jogou a linha de novo. A água ondulou, só um pouquinho, como se algo tivesse mexido lá no fundo. Isaías apertou os olhos para ver melhor. E foi aí que notou. Do outro lado do açude, sentado na beira da água, havia um homem. Um homem magro, muito magro, de costas, com as roupas encharcadas, como se tivesse saído da água naquele instante. Isaías sentiu o estômago gelar. Ele não viu aquele homem chegar, não ouviu passos, nada. O homem estava sentado totalmente imóvel, a coluna reta, a cabeça baixa, os braços pendurados ao lado do corpo. Parecia errado. Era como se o corpo tivesse ali, mas sem vida. Isaías pigarreou. Ei, o senhor precisa de ajuda? Nenhuma resposta. A água ao redor do homem fez um leve movimento circular, como se algo tivesse passando ali por baixo. Isaías deu um passo para trás.
Moço, tá me ouvindo? O homem continuou parado. E aí, lentamente, muito lentamente, a cabeça dele começou a virar para o lado. Não como uma pessoa normal vira. Era um movimento duro, quebrado, como se o pescoço tivesse enferrujado. E Isaías ficou sem ar. A cabeça virou mais e mais até que o rosto surgiu. Um rosto branco demais, os olhos fundos, a boca escura, como se tivesse passado tempo demais debaixo d'água. Isaías sentiu o sangue sumir do corpo. O homem então abriu a boca bem devagar e soltou um som baixo. Um som que parecia misturado com água. Saia daqui! Isaías tropeçou para trás. Quê? Perguntou a voz trêmula. O homem repetiu, agora com um som mais forte, como se fosse um grito do fundo do açude. Saia antes que escureça! A água ao redor dele começou a borbulhar. Não era vento, não era peixe, era como se algo enorme estivesse subindo do fundo. Isaías se virou para correr, mas antes de dar 2 passos, ouviu um estrondo, como se algo enorme tivesse batido na superfície da água. Ele não olhou para trás. Correu o mais rápido que conseguiu, sentindo o ar frio bater nas costas. Só parou quando chegou na estrada. O coração parecia que ia sair pela boca. O açude, lá atrás, ficou completamente escuro. No outro dia, ainda sem acreditar no que tinha visto, Isaías foi até a casa do velho Abel, o homem mais antigo do lugar. Contou tudo. O velho ficou calado por um tempo, depois falou: "Você viu ele?" Isaías franziu a testa. "Ele quem?" O velho respirou fundo. "O morto do açude. Aquele que se afogou tentando salvar o filho. O povo diz que ele ficou preso lá, entre uma vida e outra, e que aparece para quem corre perigo naquele lugar." Isaías gelou. "Ele me avisou?" O velho assentiu. "Se ele não tivesse te mandado embora, o açude teria te puxado." Isaías nunca mais voltou lá. Nunca mais pescou. Nunca mais foi perto daquele morro. E até hoje, quem passa pelo açude velho, em fim de tarde, jura que vê um homem magro, sentado na beira da água, imóvel, esperando. Não para assustar, mas para avisar, porque o açude velho ainda puxa quem fica ali depois do escuro. E a água nunca devolve.